Casa sem portões nem grades, crianças andando sozinhas nas ruas. Em muitos países, essa cena pode ser impossível. Segundo a Organização das Nações Unidas, 6 em cada 7 pessoas em todo o mundo vivem atormentadas por sentimentos de insegurança. Mas no Japão, uma pesquisa revelou que 73% da população se sente segura. O Lucas mora em Tóquio e vai mostrar pra gente como é o dia a dia de quem vive em uma metrópole e, mesmo assim, vê bicicletas soltas sem cadeados nas ruas e não se preocupa em deixar celulares e joias em cima da mesa só para guardar o lugar. Olá, galera do Como Funciona Aí. Eu sou o Lucas, aqui do Japão. Eu vim pra cá em 2016, mas eu sou original de Brasília. Eu estudei um doutorado na Universidade de Tóquio e após a formatura comecei a estudar numa empresa de engenharia que faz projetos de desenvolvimento internacional. O Japão é um país famoso por ser bastante seguro. Basta olhar as estatísticas para ver isso. Mas hoje eu vou trazer alguns exemplos de como nós que vivemos aqui vivenciamos a sensação de segurança. E só para dar um exemplo, basta dizer, e eu acho que é algo até bastante famoso, que é muito comum aqui nas ruas do Japão, que as crianças, mesmo bem novinhas, na escola primária, por volta de 8, 9 anos, caminhem sozinhas, de casa até a escola e da escola até em casa. Então, por exemplo, algo que é bastante comentado é que nos primeiros anos da escola primária aqui do Japão, o mais comum é que os alunos nem sequer tenham provas, porque o elemento principal que é ensinado na escola é o elemento de cidadania. Um outro elemento que frequentemente é apontado como uma importante contribuição para a questão da segurança é o fato de que, naturalmente, é uma sociedade bastante próspera e com baixa desigualdade social. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor de Ciências Policiais, especialista em segurança pública e consultor das Nações Unidas para treinamento em segurança, Leonardo Santana. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente começa o programa explicando o conceito de sensação de segurança. Ele tem relação apenas com os índices de criminalidade dos países? Marina, a sensação de segurança ela não tem apenas uma conexão com os índices de criminalidade. Quando nós tratamos desse tema, e para você que nos ouve nesse momento é importante que a gente possa fazer esse comentário, nós estamos também falando de outros elementos, como iluminação pública, como transporte público, e citando de forma mais objetiva, quando você se preocupa se aquele ônibus, se aquele metrô, se aquele trem vai ou não funcionar, vai ou não chegar no momento correto, se você se preocupa com a sua condição de proteção enquanto não chega aquele transporte público, é daí que nós falamos disso com uma conexão com a sensação de segurança. Quando nós tratamos de uma empresa, por exemplo, que precisa dar todas as condições para que eu tenha uma área devidamente iluminada, nós estamos falando da sensação de segurança. Quando eu tenho que proteger, por exemplo, o meu aparelho de celular, muito mais do que eu protegeria minha carteira com dinheiro, eu estou falando de sensação de segurança. Então, nós temos sim, Marina, uma série de outros elementos que compõem essa sensação, esse aspecto emocional, esse aspecto psicológico do cidadão de se sentir ou não se sentir seguro. Nesse sentido, o Lucas mostrou que as crianças lá no Japão, elas vão para a escola, vão e voltam para a escola sozinhas. Essa é uma demonstração de sensação de segurança e lá no Japão há uma cultura de cuidado comunitário, inclusive com relação a essas crianças? Existe um entendimento, existe um pensamento na cultura japonesa que não é apenas o pai ou a mãe o responsável
por aquela criança. Não, nós temos outras pessoas da comunidade que não precisam, inclusive, ser aqueles que conheçam aquela família, que conheçam aquela criança. Pelo contrário, todos protegem aquela criança, aquele pequenininho que está indo para as escolas. E é algo completamente diferente do que enxergamos, por exemplo, no nosso país. A gente tem a figura do transporte escolar, eu tenho que me preocupar, inclusive, com quem eu permito que meu filho se desloque para o ambiente educacional. E é pior, em alguns momentos eu tenho até que me preocupar com o que acontece dentro daquele ambiente escolar. Realmente nós temos características bem diferentes em relação a esse comportamento, a essa tranquilidade, quando falamos de uma comparação com a sociedade japonesa. E vamos voltar ao Japão, porque o Lucas vai mostrar pra gente que o ditado popular achado não é roubado não tem nada a ver com as leis japonesas. 90% dos celulares perdidos nas ruas são entregues à polícia e devolvidos aos donos. Dois elementos importantes que contribuem para a sensação de segurança estão na presença da polícia e também da própria maneira como as cidades são organizadas. Com relação à presença da polícia, a polícia japonesa tem uma estratégia de muita proximidade com a comunidade. Então, é muito comum que nos cruzamentos nós encontremos uma pequena estação onde existe a presença de talvez 2 ou 3 policiais 24 horas por dia. E com relação à maneira como as cidades japonesas são organizadas, o que nós percebemos aqui é que existe muita abertura para a rua. Não é comum que as casas sejam cercadas por muros, então elas têm suas janelas e portas diretamente abertas para a rua. Então, isso favorece que o espaço público seja constantemente monitorado pelos olhos dos cidadãos. Aqui no Japão, quando alguém perde algo na rua, porque deixa cair um chaveiro, não sei, um celular, qualquer objeto dessa natureza, é muito difícil que alguém pegue e tome castigo. As crianças aprendem na escola que é errado tomar objetos ali. Do mesmo modo que objetos perdidos nas ruas são frequentemente encontrados, ocorre também no transporte público. Quando se perde qualquer objeto nos ônibus ou nos metrôs, existe sempre achados e perdidos nas estações. Então, o mais comum, não é garantido, mas o mais frequente é que objetos perdidos sejam recuperados. Achado não é roubado. Quem perdeu é relaxado. O ditado popular está na boca dos brasileiros, mas não no Código Penal. Configura crime, artigo 169. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Um outro elemento importante de se sublinhar é que a temática das drogas, apesar de não ser completamente ausente aqui do Japão, é muito controlada. A polícia é extremamente rígida com a entrada de qualquer tipo de entorpecentes no país. Todos esses elementos, então, contribuem para que viver aqui no Japão seja muito tranquilo. A sensação de segurança ela é quase universal, em todos os lugares, todos os momentos do dia. Muito obrigado e até a próxima. Doutor Leonardo, vamos explicar um pouquinho sobre essa lei que diz respeito aos produtos e as coisas que são achadas nas ruas? Pois é, Marina, isso é uma coisa que para nós é algo quase que irreal. Nós estamos falando de uma lei que já vai fazer quase 20 anos no Japão. E essa legislação, ela não trata apenas de você fazer a devolução daquele produto.
Para que o nosso telespectador entenda, nós estamos falando de uma legislação que ela é mais ampla. Quando você restitui, elas recebem algo em troca. Se houver algum tipo de litígio, o próprio Estado decide. E se ninguém tiver aí, por exemplo, o cuidado de buscar isso naquela unidade policial, esse valor ele é devolvido para o Estado. E tivemos no ano passado alguma coisa próxima aí de 4 bilhões de ienes devolvidos em bens e em dinheiro para as instituições policiais ao momento em que todas essas pessoas da comunidade restituíam o dinheiro. É incrível, né? E o senhor falou também sobre a polícia comunitária e o Lucas falando também sobre o Coban, né? O que a gente pode extrair de bom exemplo desse trabalho da polícia que tem lá no Japão? E nós temos algo parecido aqui no Brasil? Olha, temos sim, nós tivemos aí em alguns momentos esses ensaios, como eu mencionei, no Distrito Federal, os postos comunitários de segurança, no Rio de Janeiro, tudo se iniciou com as unidades de polícia pacificadora, e a teoria é que quando você está mais próximo da comunidade, você tem melhores laços de confiança, melhores laços de credibilidade. E essa proximidade, ela faz com que a comunidade, ela, em um primeiro momento, tenha uma oportunidade de saber quem é o policial que está ali atendendo às suas necessidades. Nós temos, não só no Brasil, mas até em outros países, exemplos que vão um pouco mais além. Se você chega ali na Malásia, por exemplo, nos postos onde você encontra pontos turísticos, etc., você tem, inclusive, a fotografia daquele policial que, naquele dia, está próximo de realizar a sua proteção. Então, existem formas diferentes de se realizar, mas tudo se originando no Coban, tudo se originando nesse posto policial onde o profissional de segurança ele conhece as pessoas da comunidade, algumas delas, inclusive, pelo nome, raramente ele é retirado daquele local, ele passa muito tempo trabalhando ali exatamente para que ele tenha essa proximidade e, como o Lucas bem mencionou, para que ele possa ter mais facilidade, para que ele possa alcançar a excelência no serviço de segurança que é oferecido para o cidadão que dela precise. Vamos fazer agora um breve intervalo, a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Do Japão, a gente desembarca na Nova Zelândia. O país foi classificado como o segundo mais seguro do mundo para se viver pelo Índice Global da Paz. A Ana Paula mora em Tauranga e vai mostrar que, além dos baixos índices de criminalidade, os neozelandeses valorizam uma cultura de não violência e cooperação entre os vizinhos. Meu nome é Ana Paula, moro na Nova Zelândia há 20 anos, sou corretora de imóveis e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho por que a Nova Zelândia é considerada entre os 10 países mais seguros para se morar. E eu acho que, consequentemente, isso também nos leva a falar um pouquinho da qualidade de vida, porque segurança e qualidade de vida, acredito que elas andam bem juntinhas, né? Um dos primeiros exemplos no qual eu gostaria de começar, que é bem... que tem bastante impacto aqui. Uma coisa que você simplesmente nem se lembra é que você tem que se preocupar num semáforo, né? À noite, quando você está dirigindo. O semáforo, por exemplo, você para com o seu carro, você tá ali trocando a sua música no Spotify, que seja, né? Ou esperando o semáforo abrir, e você não tá ali pensando ou se preocupando que vai ter alguém com uma arma na sua cabeça, né? E isso é muito forte. Você vai ao shopping e você vai levar suas compras pro carro, você não se preocupa que vai ter alguém lá fora esperando para roubar as tuas sacolas, sabe? Você não tem você não vive com essa tensão no seu dia a dia, que às vezes é até você mesmo que tem que lembrar que você tem que talvez cuidar um pouquinho, porque é uma coisa que simplesmente vai embora da sua mente. E eu acho que isso é muito legal, né? É muito interessante você ter essa paz no seu dia a dia.
Uma outra coisa, a escola, por exemplo, do meu filho, ela não tem uma pessoa, um porteiro ali cuidando, né, de quem tá entrando ou saindo dos portões. Tem os professores, tem as pessoas, né, da direção que estão sempre de olho em todo mundo, mas não tem um segurança ali armado na porta, né, durante a escola. Outra coisa que é muito interessante é as casas, elas não são cercadas de muros e portões. Caso você escolha ter uma cerca ou ter um portão, ela não pode ser mais que 2 metros, né? Mas, literalmente, os carros ficam assim, à noite. Tanto nas casas quanto na rua. E isso é muito comum. E a gente dorme tranquilo com isso também. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o professor de Ciências Policiais, especialista em segurança pública e consultor das Nações Unidas para treinamento em segurança, Leonardo Santana. Doutor Leonardo, o senhor acredita que leis mais fortes e também um sistema de justiça criminal mais forte, ele favorece e proporciona índices de criminalidade mais baixos? Olha, essa é uma realidade, Marina. Por quê? Nós sabemos que um dos modeladores de comportamento é como o Estado se comporta, como os governos se comportam, como as legislações se comportam, para quando haja uma quebra, né, dessas normas de convívio social. Então, quando nós temos um sistema de justiça criminal que já indica isso, que já lhe coloca, já lhe informa que no momento da quebra de qualquer tipo de norma, você estará sendo colocado em uma condição de cumprimento de uma pena, algo mais duro, algo mais forte. Isso funciona assim. Eu citaria aqui, é claro, um pouco diferente da Nova Zelândia, mas eu citaria aqui 2 exemplos. Eu estive em Singapura e, chegando em Singapura, entreguei meu passaporte. Quando eu recebi o passaporte de volta, tinha ali um papelzinho, um cartãozinho dizendo o seguinte: olha, se você trouxer drogas e comercializar drogas aqui no país, tem pena de morte. Do Japão, eu citaria um outro exemplo, né? Um dos locais em que eu estive, que foi Yokohama, você tem espaços específicos, e é algo, né, muito mais simples, para que você possa fumar. Então, você tem os locais sinalizados no chão com um indicativo de que ali, naquele espaço, é o local autorizado para que você faça uso do seu cigarro. Enfim, são exemplos, um muito mais simples, outro mais complexo, mas que demonstram que quando você tem normas duras e um cumprimento de uma pena por conta do descumprimento, né, por conta, né, de você quebrar aquela norma em determinada localidade, realmente a comunidade ela tende a cumprir, ela tende a se comportar de uma maneira diferente. E nesse sentido, como que a gente pode explicar a sensação de segurança em países como os Emirados Árabes Unidos, que tem aí uma população majoritariamente de estrangeiros? Seria, por exemplo, o medo da deportação? Olha, não só o medo da deportação, mas nós estamos falando de um país que é muito claro em relação ao cumprimento de normas. E é um país também que deixa toda uma transparência, não só para normas de convívio social, mas, por exemplo, se você adquire um bem e não paga por aquele bem, todos sabem que a pena ela vai ser cumprida. Agora, locais em que eu já tive a oportunidade de estar e pesquisar, como Dubai, Abu Dhabi, Omã, toda aquela região ali dos reinos, né, dos Emirados Árabes, você tem uma quantidade muito grande de estrangeiros. Dubai, por exemplo, onde eu fiz 4 pesquisas distintas, nós temos, sim, muita gente de Bangladesh, Índia, Paquistão, agora uma quantidade muito grande de russos que vêm de um pensamento social, de comportamento diferente, mas todos eles cumprem as regras daquele país, Marina. Então, esse é um exemplo muito claro do que nós estamos falando em relação a você ter uma obediência às normas para ter um bom convívio social. Vamos voltar para Nova Zelândia, porque a Ana Paula vai mostrar também que por lá os policiais não andam armados e são proibidos de fazer abordagens com o uso da violência.
Não estou dizendo que a Nova Zelândia é isenta a crimes e assaltos, mas o índice com certeza é tão pequeno que te leva a esquecer que você tem que se preocupar, né? Chega até a ser um pouquinho engraçado falar sobre isso. Mas assim, por exemplo, ir à praia, né? Você deixa suas coisas ali paradas na praia enquanto você vai dar um mergulho, levar o seu cachorro para nadar. Aqui tá um outro exemplo, que as coisas estão ali, ó. E a família está aqui. E são coisas que simplesmente você vai se acostumando a viver, que depois você que tem que se lembrar de se proteger ou até mesmo de fechar a porta da sua casa, né? Porque é muito raro quando algo acontece. E então, assim, essa é uma das escolhas essa é uma escolha da minha família, né? O porquê nós moramos na Nova Zelândia. Porque, inclusive, até falando de comunidade, as pessoas aqui, elas perdem as coisas e a gente coloca num grupo do Facebook, no grupo da comunidade, o que a gente achou ou que foi perdido, para essa pessoa nos contatar e a gente entregar, né? Ou ela vai estar na polícia, o teu pertence. Então, assim, é um lugar muito legal de se morar, é seguro e eu acredito que é um dos motivos no qual porque a Nova Zelândia é muito procurada, né? Você não vê policiais armados, por exemplo. Isso é quase que impossível de imaginar, mas é real. Eu vivo aqui. E eu espero que um dia você aí do outro lado tenha essa chance de conhecer esse país tão lindo e que você possa vir e cuidar dele também e visitar e levar isso de volta para o seu país. Um abraço, muito obrigada! Doutor Leonardo, é dever do Estado, conforme as leis brasileiras, investir em segurança pública. O senhor acredita que aplicar esses investimentos, por exemplo, em tecnologias, pode contribuir para a redução desses índices de criminalidade? E aqui no Brasil, como que está essa situação em relação aos investimentos? Em todos os casos que nós temos visto aqui, inclusive alguns dos exemplos que foram citados nos vídeos anteriores, mesmo que não haja a necessidade de aplicação dessa tecnologia, quando nós fazemos uma comparação com o Brasil, nós percebemos o quanto isso hoje faz e faria uma diferença talvez muito maior caso o investimento fosse um investimento significativo. Nós percebemos que no vídeo foi dito, por exemplo, que eu não preciso me preocupar quando eu paro num semáforo. Aqui eu tenho que verificar qual é a película de proteção que eu vou colocar no meu veículo para que o vidro não seja quebrado e sejam retirados objetos como celular ou uma bolsa de dentro do carro. Eu posso ir para a praia sem ter essa preocupação. Aqui nós temos aqueles grupos que invadem as praias fazendo o que eles chamam de bonde para poder retirar as coisas de todas as pessoas que estão ali, né? Eu tenho escolas que eu tenho professor recepcionando o aluno, diretor recepcionando o aluno. Aqui eu tenho uma escola onde quem recepciona o aluno ou é um policial na porta da escola ou é aquela pessoa da proteção privada naquele mesmo espaço. Enfim, todos esses itens, eles têm uma relação que no Brasil ela precisa estar conectada com a tecnologia. Aqui nós precisamos de um investimento, por exemplo, nas câmeras de segurança e hoje, com o advento da inteligência artificial, existe a possibilidade de ser até o que nós classificamos como preditivo, né? Antecipatório. Coloca a inteligência artificial, ela detecta, por exemplo, quem está a determinada distância com uma arma de fogo, com uma faca em punho, alguém que pode ter ali o reconhecimento da sua face, a comparação da sua face com um banco de dados de pessoas fugitivas ou de pessoas que tenham ali um mandado de busca e apreensão que tenha sido expedido pela justiça. Agora, essa conexão tecnológica, esse investimento tecnológico, infelizmente, ele não faz jus aos índices de criminalidade que nós temos no nosso país. Ainda não conseguimos desenvolver um entendimento de que segurança realmente faz parte da base de sustentação para qualquer sociedade que tenha o interesse de ter qualidade de vida. Isso não é nada novo, né? Professor Leonardo, muito obrigada pelas explicações aqui no Como Funciona Aí.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Spotify. É só digitar @Rádio ITV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!